Pedro seja usado pelo Senhor. Que a sua vida possa falar forte neste púlpito. Que o teu Espírito Santo possa ungir, carregar, abençoar todas as palavras da sua boca. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, bom dia. Graça e paz. Cheguei, viu? Estou aqui. Domingo é difícil. Em São Paulo, apesar do trânsito tranquilo, né? Para quem vem de trem, não moro em Jaçanã, mas moro longe. Quase que eu perdi o trem, né? Mas quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 31. Pastor Jean, né? A gente já se conhece um bom tempo. E a minha vinda aqui hoje, na verdade, ele pregou uma peça em mim nessa semana, nós nos encontramos, né? Ele falou assim, tá tudo certo para domingo, né? E eu comecei a pensar na minha cabeça, meu Deus, será que eu marquei com ele e não estou sabendo? O que aconteceu agora? E fui para casa totalmente transtornado, porque eu geralmente anoto meus compromissos e tal. E aí depois falei com ele sobre algumas coisas do culto de domingo, ele falou, não, cara, eu estava brincando com você. Eu falei, agora já era, então vamos lá. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos tem um pouco a ver do que eu tenho vivido nos últimos tempos, né? A gente hoje já está chegando, já estamos aí aproximadamente 8 meses dessa pandemia e tem mexido com todos os aspectos da nossa vida, com as nossas emoções, com os relacionamentos familiares, né? Os divórcios que têm acontecido, que agora marido e mulher agora tem que olhar no rosto um do outro, não é? Crianças têm que agora compartilhar da companhia dos seus pais. Isso tem exigido de nós uma disposição mental e espiritual em todas as áreas, muito maior do que nós estamos acostumados. E eu, particularmente, vivenciei isso durante esse período, para tratar algumas coisas na minha própria vida e também na vida da minha igreja, e também no que diz respeito ao chamado pastoral. No ano de 2007, quando eu me formei, eu saí de um processo de uma plantação de uma organização de uma igreja, e fui assumir um projeto lá na zona oeste de São Paulo, junto a um projeto social, uma coisa que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, nunca tinha vivenciado. E ali nós ficamos por 6 anos morando numa comunidade onde o evangelho era muito mais necessário em ações do que apenas em palavras. Muito mais necessário em ações do que apenas em palavras. Porque eu tinha acabado de sair de 5 anos de academia teológica. Então, todos os dias assentado ali no banco da escola teológica, e apesar, né, do estudo e estar trabalhando em uma igreja, num processo desafiador, daquela que hoje é a 4ª igreja presbiteriana de Carapicuíba, nós passamos ali 4 anos focados na teoria. Ali nós estávamos diante das reais necessidades das pessoas. E digo que não só necessidades materiais, que era o caso premente naquele lugar, mas necessidades emocionais, espirituais, e nós tivemos que trabalhar ali junto a um projeto social para atender as demandas da pessoa como um todo. E foi desafio para mim, mas um desafio extremamente apaixonante. Porque o fato de você ver o evangelho se materializando em ações que vão atender o ser humano como um todo, exige uma saída do status quo. Exige que você saia do lugar onde você está e se relacione com aquelas pessoas de carne e osso que existem fora das 4 paredes da igreja. E ali, irmãos, nós vivenciamos histórias das mais variadas, com pessoas que eram miseráveis, digamos assim, economicamente falando, que não tinham sequer um teto sobre sua cabeça, até pessoas extremamente abastadas, que moravam nas mansões mais imponentes do bairro de Alphaville. E ali naquele lugar nós trabalhamos atendendo a demanda dessas pessoas, mas com o passar do tempo da igreja, a igreja tem suas demandas, né? A igreja suga dos pastores, dos líderes, uma energia que vai condicionando os pastores e os líderes a viverem, e eu não culpo os meus amigos pastores por eu mesmo vivenciar isso, a de alguma maneira começarmos a viver a vida trabalhando para a igreja, sem que, no entanto, estejamos trabalhando para Deus. Qual é a diferença de se trabalhar para a igreja e se trabalhar para Deus?
E aí digo igreja no sentido humano, no sentido material. Nós trabalhamos para a igreja muitas vezes, atendendo apenas às demandas das vaidades humanas. As pessoas que gostam das cadeiras devidamente colocadas nos seus lugares, as visitas aos irmãos que já conhecem Jesus, e não estou dizendo que não são importantes, mas vivemos apenas para fazer isso. E nós olhamos para o mundo aí fora, e esse mundo carente, clamando por Cristo, acaba passando despercebido por nós. E nesse tempo, e nesse momento, eu comecei a me ver, depois de vários anos, envolto justamente atendendo essas demandas e me esquecendo das demandas que o mundo tem aí fora. E a pandemia veio, expôs o que havia de pior em mim, em muitos hábitos que são condenáveis. Precisei tratar disso, mas aquele momento em que eu achava que era um momento de derrocada ministerial, eu acabei percebendo como sendo um momento de transformação de vida. Porque naquele momento Deus me levou de volta às origens daquele ministério pastoral de 2008, há 12 anos atrás. Deus me chamou para trabalhar como capelão na Associação Evangélica Beneficente, uma associação com 92 anos. Ela se propõe a ser o braço social da igreja, justamente nesse aspecto de levar o evangelho todo para o homem todo. E como capelão ali, nós estamos trabalhando com população em situação de vulnerabilidade. E no último mês agora, minha esposa e eu temos trabalhado com população de rua no que diz respeito à abordagem, encaminhamento para os projetos da IB, e depois comunidades terapêuticas, pós-comunidade terapêutica, ou seja, abrangendo todo o ciclo da vida dessas pessoas. E depois desse período tenso na vida e chegar neste momento, agora, onde nós podemos nos envolver, eu percebi que um aspecto importante do relacionamento que temos com Deus. E me desculpem me delongar nessa introdução, mas eu quero dizer tudo isso porque em todos esses momentos eu percebi Deus sempre me atraindo para Ele, para o propósito que Ele tem na minha vida e tem tido até agora. Eu tenho percebido ao longo da caminhada a maneira como Deus me olha de longe, e a maneira como Ele me olha, e olha também o seu povo, faz com que o amor de Deus se torne irresistível para aqueles a quem Ele tem, com quem Ele tem realmente estabelecido um plano de vida. Eu quero dizer para você, a vida não é como aquele filósofo popular que diz aí que nós muitas vezes ficamos com a nossa boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não, a vida, ela é sem sombra de dúvidas uma grande aventura na qual Deus nos colocou, e essa aventura nos faz viver intensamente, muito mais intensamente, quando nós dispomos esta vida a viver essa aventura com Deus, dentro do propósito que Ele estabeleceu conosco. Então, o que eu quero falar com você nessa manhã é o quanto nós somos atraídos por Deus, e o quanto ser atraído por Deus precisa ser algo presente nas nossas vidas. Quais são as implicações que isso traz para a minha vida e para a sua também, durante a nossa caminhada? Porque quando nós deixamos de lado o fato de sermos atraídos pelos planos, pelos desígnios de Deus, nós começamos a derrocada humana. Começamos a dar lugar mais ao pecado do que aos planos de Deus na nossa vida. Então, Jeremias 31 vai nos falar um pouco sobre isso. Jeremias 31, verso de número 3. E apenas um versículo eu quero ler junto com você, esse texto da palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Jeremias 31, 3. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Nas outras versões diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Aqui a gente vê o profeta, falando para o povo de Israel, diante de todas as questões que o povo de Israel viveu, e o povo de Israel foi levado ao cativeiro, passou por momentos tensos na sua jornada, e nessas tensões pelas quais ele passou, em algum momento, o povo de Deus poderia pensar que, de fato, eles já não eram mais alvos do amor de Deus. E não foi isso que essa pandemia provocou para nós, irmãos? Nós temos agora, pastor Jean e eu, um amigo que está na UTI, entubado, em estado grave por causa da Covid-19.
Imagine a família desse jovem que ali está enfrentando esses problemas. Hoje, na vinda para cá, no grupo ali do nosso presbitério, temos pelo menos ali 2 pastores do nosso presbitério também com essa Covid, e se coloca ali um ponto de interrogação e um ponto de exclamação acerca do que vai vir e o que está acontecendo. E nesse ponto nós também, como povo de Israel, começamos a pensar se de fato Deus está nessa história conosco. Se de fato existe essa força superior, com este amor inigualável, nos atraindo e nos levando na direção dele, nos mantendo seguros enquanto nós caminhamos ao longo da jornada. Quando nós falamos em ser atraídos por Deus, nós trazemos à tona aquilo que Deus tem esperado de nós e tem desejado para você e para mim. E o que você precisa saber sobre o que é ser atraído por Deus? O que você precisa ter no seu coração sobre ser atraído realmente por Deus? O texto diz para nós ali no verso de número 3, como nós lemos, eu amei com amor eterno. Quando nós falamos sobre ser atraídos por Deus, nós estamos falando sobre ser atraídos por um amor inigualável. A Bíblia fala aqui de um amor eterno, irmãos. Nós vivemos um mundo em que o amor tem sido objetificado. Tem deixado de ser este amor que traz as emoções à tona, este amor que fala de sentimentos, de apego, de carinho. O amor tem se tornado um objeto na sociedade que nos cerca. Este amor, ele vale o quanto você tem na sua conta bancária. Este amor, ele vale a partir do carro que você dirige. Este amor, ele vale o quanto você agrada as pessoas que estão à sua volta. Mas quando Deus, ele nos mostra este amor, ele faz com que ele se torne irresistível para nós, porque ele se propõe a nos dar um amor que é inigualável, é um amor eterno. Esse amor de Deus que é eterno por nós mostra que Deus já tinha um plano para cada um dos seus filhos desde a eternidade. A Bíblia fala de boas obras que o Senhor preparou para nós desde a eternidade. Nós percebemos que Deus já havia colocado em nós, de fato, uma centelha divina que afloraria em algum momento, que nos levaria na direção do Pai, para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho, sermos despertados por este Evangelho, e agora então sermos inundados por este amor, e assim libertos de todas as prisões humanas que nos levam, e pecaminosas que nos levam em direção ao inferno. E agora somos colocados por Deus nessa estrada maravilhosa em direção à glória eterna, porque o amor de Deus inigualável foi poderoso o bastante para nos libertar daquilo que o mundo jamais poderia nos libertar, que é o pecado. Este amor é inigualável. Quem pode nos dar um amor assim? A Bíblia fala deste amor inigualável que é eterno, que se estabeleceu e se materializou em Cristo Jesus. Jesus é a prova inequívoca do amor de Deus por nós. E a Bíblia diz, o Jesus mesmo disse aos seus discípulos, ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos, como diz lá no livro de João. Jesus nos deu de fato a sua maior prova de amor, morrendo na cruz em nosso favor. O amor inigualável de Deus expresso em Cristo foi pregado na cruz, pagando um preço que você e eu não poderíamos pagar. Nesses momentos em que eu tenho trabalhado na área social, no centro, com a população de rua, eu vejo inúmeras instituições fazendo a mesma coisa que nós fazemos, e digo mais, fazendo melhor às vezes. As pessoas estão investindo do seu próprio bolso, elas estão saindo de suas casas. Mas qual é o diferencial daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham com o Evangelho em seus corações? É que nós fazemos o que fazemos por causa do grande amor com que Deus nos amou. Não para alcançar o favor divino, mas porque nós já fomos alcançados pelo amor divino. A vida cristã, irmãos, ela se torna muito mais gloriosa, ela se torna muito mais agradável, quando nós reconhecemos este amor inigualável e vivemos para glorificar a Deus e exaltar o Senhor por causa deste amor, e não para comprar o amor de Deus. Um evangelho que impõe regras para que você experimente o amor de Deus não é evangelho. Porque o evangelho se diferencia justamente porque nós vivemos pela graça, louvando a Deus e gratos pelo que Ele já fez e não pelo que Ele vai fazer ainda.
Numa determinada religião, que é o islamismo, você precisa orar tantas vezes por dia em direção a um lugar e ir pelo menos uma vez na vida, ou financiar a ida de alguém até Meca. No espiritismo, você precisa fazer as boas obras para que então você possa evoluir. No catolicismo, você tem que passar pelos ritos, né, pela primeira comunhão, segunda comunhão e tantos outros. Agora o evangelho, o que exige de você? Nada. Eu costumo dizer que este amor inigualável é muito difícil de ser aceito por nós, porque o que é de graça, irmãos, é muito caro. Quando você precifica algo, basta você de fato orar tantas vezes por dia e pagou. Está pago. Quando você precifica o relacionamento com o divino, basta você cumprir as suas obrigações religiosas durante a vida e pronto, está pago. Basta você fazer o bem ao outro e você já pagou o amor. Agora, aquilo que é gratuito não tem valor. Não tem como precificar isso. E Deus veio com o seu amor inigualável, que a Bíblia chama de eterno. Um amor que não tem parâmetros, que não tem começo, não tem fim, que não se contém dentro do espaço-tempo, não está contido no espaço-tempo, que transcende o espaço-tempo. A Bíblia fala que este amor eterno um dia nos alcançou. Por isso que ele é inigualável. Quem paga um amor como este, irmãos? Quando alguém faz o bem para você que não tem preço, às vezes você tem tido dificuldade com alguma coisa, você tem uma doença grave, por exemplo, e de repente você encontra essa cura por alguém que você menos esperava, um médico, e esse médico faz em você uma cirurgia que custa muito mais do que você tem condições de pagar, e você tem essa cirurgia de graça. Como é que você paga esse médico que fez a cirurgia gratuitamente em você? Se você não tem dinheiro, se você não tem recursos, como é que você consegue pagar aquilo que é gratuito? Por isso que a graça para nós é tão cara. Por isso que nós não queremos aceitar o amor de Deus muitas vezes em nossa vida, porque é muito caro. E Deus nos constrange dando este amor para nós gratuitamente. E olha que nós fazemos força para negar este amor divino. Nós fazemos força para não sermos merecedores deste amor divino. E mesmo assim o Senhor nos ama continuamente, diariamente. Faz com que sua misericórdia se renove manhã após manhã. Então nessa manhã, querido irmão, querida irmã, se você realmente quer ser atraído por Deus, entenda que Ele tem por você um amor inigualável, um amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Mas diz a Escritura que esse Deus ainda, Ele nos atrai a Ele. Diz o texto para nós: eu amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Ou com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Porque este amor inigualável, eterno, está diante de nós. A Escritura não diz para nós que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos? A Escritura não diz para nós que tudo foi criado, veja bem, desde que nós acordamos, desde o momento em que você aqui chegou. Olhe só por quantos processos você passou que provam de maneira inequívoca que Deus é o Criador de todas as coisas. Você acordou, você respirou, você abriu os olhos, viu as coisas à sua volta, acordou sobre uma cama, debaixo de um teto, você se assentou à mesa, tomou café. Muitos de vocês, a maioria, com os seus familiares, usufruindo do amor daqueles que estão à sua volta. Você pôde vir da sua casa até aqui, seja de carro, de transporte público, caminhando, você conseguiu chegar aqui. E você está sentado agora ouvindo o que nós estamos falando. Ou seja, quantos milagres você experimentou e que provam que Deus é vivo e soberano. E te trouxeram até aqui, e mesmo assim, com tantas provas e tantas outras que ainda vão te acompanhar ao longo do dia. E mesmo assim, com tantas provas, quantos de nós muitas vezes não se sente atraído pelas coisas de Deus? Não se sente atraído por este grande amor? Quantas pessoas você conhece na rua e conhece e passa por elas diariamente, que você olha para elas e diz assim: essa pessoa precisava ouvir a voz de Deus e aceitar o amor de Cristo em seus corações. E mesmo assim essas pessoas vivem as suas próprias vidas,
sem dar a mínima para aquilo que Deus pode fazer por elas. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Por isso que a Bíblia diz que nós somos carentes dessa graça divina sobre nós. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele nos alcança com a sua graça. E não por nossas obras, porque tudo que fazemos é impossível de se colocar como a ponte que nos liga ao Senhor. Por isso, uma outra característica que nós vemos nessa atração divina, que nos faz ser atraídos por Deus, é que parte dele. É que é o próprio Deus quem nos atrai para viver com Ele, irmãos. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém. Você não entrou por essas portas porque você tem méritos próprios. Você está aqui porque Deus um dia te amou. Você está aqui porque o Senhor um dia olhou para você e mesmo não vendo em você bem algum, não vendo em você nenhum atributo que chamasse a sua atenção, Deus tomou a iniciativa de chamar você e colocar você diante dele neste momento, neste lugar, ouvindo a sua voz. O Senhor, Ele tem um amor tão grande por nós, queridos irmãos, e se torna tão atraente para nós, e se torna tão irresistível, porque nós percebemos que é impossível ver um Deus que em Cristo se coloca de braços abertos e nos diz: vem, e nos abraça, e nos toma nas suas mãos, e nos faz, e nos ajuda a levantar deste monturo de pecado no qual vivemos, para vivermos uma vida agora liberta na presença dEle. Eu quero realmente que você entenda que o amor de Deus é inigualável, porque foi Deus quem foi na sua direção. Neste contexto humanista no qual vivemos, no qual o homem é a medida de todas as coisas, fica difícil para as pessoas entenderem que não são elas que vão na direção de Deus, mas é Deus quem cria tudo aquilo que é necessário para que o homem possa ter os seus olhos abertos e então reconhecerem ser o Senhor a maior necessidade dos seus corações. E não o contrário, como nós ouvimos muitas vezes: olha, hoje você aceite Jesus, porque Deus precisa de você. Olha, não perca essa oportunidade. Jesus está, olha, batendo na porta do seu coração. Ele está lá fora, na chuva, sentindo frio, tremendo. Deixa Jesus entrar na sua casa, né? Passa lá como Zaqueu, como diz a música, não como diz a Bíblia. Quando Zaqueu disse: entra na minha casa, Senhor. Não. Somos nós que, ao sermos expostos ao amor de Deus, somos nós, quando somos expostos a esta obra maravilhosa em Cristo, percebemos diante de nós um amor tão grande, uma alegria tão grande de servir a Deus, percebemos ali uma oportunidade inigualável e nós escancaramos as portas da nossa casa. Nós chamamos o Senhor: Senhor, o Senhor está aqui, entra sim na minha vida, porque olha, não tem como viver sem o Senhor, eu me confesso pecador, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que o Senhor de fato... E Deus olha para nós: meu filho, você não precisa fazer nada, já foi feito em Cristo na cruz. Quem não é atraído por este amor, irmãos? Quem não é atraído pela glória deste Deus que na sua onipotência, que tem todas as estrelas e conhece-as por nome? Quem não é atraído por este Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte? Por este Deus que tem toda a criação nas suas mãos, coordena o nascer do sol até o pôr do sol? Quem, diante deste Deus inigualável, que o vê se inclinando na direção de suas criaturas para chamá-los para um relacionamento com Ele, não se sentiria atraído e privilegiado? E não largaria tudo à sua volta para ir correndo atrás desse Deus maravilhoso? Porque Ele nos atrai. A grande pergunta que se coloca para nós, meus irmãos, no dia de hoje, é o quanto nós somos atraídos por esse Deus. Porque se nós não somos atraídos por esse Deus, nós nos deixaremos atrair por outros deuses. Nós nos deixaremos atrair pelo religiosismo vazio, opaco, pelo cumprimento de metas mensais, no que diz respeito ao número de vezes que vamos à igreja, ao valor de dízimo que colocamos no gasofilaço, o número de orações que fazemos por dia.
e não entenderemos que se trata de amor. Nós não nos sentimos atraídos por este Deus que se coloca diante de nós, nós nos sentiremos atraídos pelos deuses materiais, achando muito mais importante gastarmos mais tempo no nosso trabalho, na nossa profissão, do que tempo com Deus em oração. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, mas do quanto tempo você prioriza mais as suas coisas do que prioriza as coisas de Deus. Nós iremos dar muito mais valor às coisas do que ao próprio Deus. Outros deuses irão assumir o lugar de Deus em nosso coração, quando nós deixarmos de lado o fato do quanto Deus nos chamou para sermos atraídos por Ele. O que te atrai nessa igreja? O que te atrai na sua vida com Deus? O que te atrai dentro da sua casa? De tudo que te atrai. Ser atraído pelo amor de Deus é a melhor coisa de todas. E aí vem para nós, queridos irmãos, alguns desafios muito grandes. O primeiro deles é o que motiva a sua vida. Aquele momento, o povo de Israel, naquele lugar, voltando do cativeiro, alguns outros ainda na Babilônia. Neste momento, o povo deveria perceber que era o amor de Deus, o amor do Deus deles ali naquele momento, e o nosso Deus também, quem os movia na direção do centro dos planos divinos. E assim como aquele povo, a pergunta que eu faço para você: o que te atrai em Deus hoje? O seu coração ainda é atraído por este amor maravilhoso? Você tem amado a Deus todos os dias, na percepção de que você foi alvo de um amor que é inigualável? Ou você tem amado a Deus de maneira displicente, do jeito que dá? O que você tem feito para retribuir este amor? Este amor que é inigualável? Tem vivido a vida na sua própria agenda? Ou tem buscado a agenda divina para fazer de fato com que o reino de Deus venha através da sua vida? E por fim, creio que a pergunta mais importante para você nessa noite: você já foi atraído pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus? Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Ele é de fato este amor inigualável. Ele estava no princípio com Deus. Sem Ele, como diz a Escritura, nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor eterno entre nós, e a expressão, o Emanuel, como diz a Bíblia, o Deus entre nós. E esse Jesus que um dia veio ao mundo, dedicou para nós este amor inigualável, este amor eterno. O inigualável caminhou entre nós. E este inigualável que caminhou entre nós, nos atrai a Ele. Então, talvez você que nos assiste, ou você que aqui está nessa manhã, ouve tudo isso e percebe nesta manhã que existe um anseio no seu coração que ainda não foi satisfeito. Existe algo em você que já buscou em tantos lugares e não conseguiu encontrar. E neste momento, nesta hora, diante de tudo que nós estamos falando, pode ser que faça sentido para o seu coração. E você comece a pensar nesse momento. Seja levado a pensar neste momento. Que o que te atrai, na verdade, o que te está atraindo neste momento é o amor de Deus por você. Talvez neste momento esteja fazendo sentido no seu coração de que o que tem anseio o seu coração é o próprio Cristo. É aquele que morreu na cruz em seu favor. Quem está te chamando neste momento é o próprio Deus. É Ele quem em Cristo te chama: vem. Vem. Com amor eterno eu estou te atraindo. Então não coloque barreiras entre este chamado e o seu coração. Abra o seu coração, diga ao Senhor que você é pecador e comece a caminhar com Deus em uma nova vida. Não só isso, você também que talvez um dia já ouviu este amor, já ouviu falar deste amor eterno e de alguma maneira, como eu estava vivendo há tempos atrás, entrou naquele automático religioso de se fazer as coisas para cumprir uma rotina, e já não sente mais aquela paixão, o coração incendiado pelas coisas de Deus. Talvez hoje a mensagem seja também para você. E Deus esteja falando para você: eu não desisti de você. Eu não terminei a obra ainda com você. Neste momento o Senhor quer atrair o seu coração de volta ao centro da vontade dEle.
Porque quer saber? É possível sim que nós entristeçamos o espírito. Pode ser que a salvação não traga tanta alegria mais ao nosso coração como trazia há tempos atrás. O próprio salmista disse isso num certo momento. Restitui-me a alegria da tua salvação. Nós entramos numa espiral de desânimo e desalento espiritual tão intensa que nós vemos de maneira muito longínqua aquela relação estreita que mantínhamos com Deus no começo da nossa caminhada de fé. Mas o que eu quero convidar você hoje, que já caminha com Deus, é viver de maneira mais intensa com Deus. Desde quando você acorda até quando você vai dormir. Eu quero convidar você a tomar um compromisso com Deus no dia de hoje, de transcender essa vida que você tem vivido, religiosamente falando, para uma vida na qual você possa ver Deus desde quando acorda até quando vai dormir. Quero convidar você a ter essa vida em que realmente viver seja uma verdadeira aventura religiosa. Em que você acorde e vá dormir todos os dias empolgado por poder fazer parte deste plano cósmico na qual Deus colocou você. Aquela empolgação que o Espírito Santo traz para o coração daqueles que têm prazer em orar. Daqueles que ao abrirem a Bíblia, devoram cada palavra como sendo palavras ali que fortalecem, fortificam seus corações ininterruptamente, necessárias para a sua própria existência. Pedir que Deus venha nesta manhã, renovar o seu vigor espiritual para sair um pouco das quatro paredes e ir na direção daqueles que estão lá fora carentes de amor. Se você quer de fato ter o seu coração incendiado novamente por este amor inigualável, por este amor que atrai, saia dessas portas das quatro paredes e vá ao encontro daqueles que estão lá fora. Uma das coisas que eu trago comigo é que não há avivamento sem trabalho. As pessoas, elas se reúnem dentro de quatro paredes e ali elas buscam, clamam incessantemente por um avivamento, mas se esquecem que o avivamento se dá na medida em que nós trabalhamos e dedicamos o nosso coração ao Senhor. 7 dias por semana, na hora do almoço e à noite, nós estamos ali com um grupo de irmãos na Cracolândia, na hora do almoço, 7 horas, a meio-dia e 7 horas da noite, distribuindo 500 marmitas ali para as pessoas que estão na Cracolândia. Se você quer ter um impacto espiritual na sua vida, aparece lá um dia. Aparece ali naquele lugar para você ver o quanto as pessoas precisam de amor. Eu estou falando de extremos aqui. Da vida que você leva e de homens e mulheres que são olhados pela sociedade no dia de hoje e que são recriminados e que muitos apenas rotulam como favelados, pobres. Mas ali nós temos doutores em filosofia, médicos, advogados. Temos moradores de periferia, de lugares carentes. Mas ali nós temos todo tipo de pessoa que foram tomados pela falta de amor. E quer saber? Hoje eu consigo identificar aquela pessoa que está passeando no entorno da Cracolândia, daqueles que estão já ali um bom tempo, daqueles que estão ali iniciando o seu processo de residência na Cracolândia, e daqueles que já ali estão há muito tempo. E os que estão há muito tempo especificamente, você olha para eles e eles estão sujos, magros, já estão com algum transtorno psicológico, algum transtorno mental, já não conseguem mais formular uma frase inteira, já estão ali às vezes com as suas roupas fétidas, putrificadas sobre o seu próprio corpo. O lugar onde eles estão dormindo fede a urina, fede a dejetos humanos. E essas pessoas, mesmo naquela situação podre na qual eles se encontram, eles ainda carregam dentro dos seus corações a imagem e semelhança de Deus. Faz sentido para você isso? Quando isso começa a fazer sentido para você e para mim, você começa a viver realmente o amor de Deus. Porque você percebe que o amor de Deus veio para resgatar essa imagem e semelhança que o pecado tenta ofuscar todos os dias. Então saia de onde você está. Vá até lá. Veja até onde uma vida pode chegar sem o amor de Deus. E ao olhar bem nos olhos daquelas pessoas,
ao entregar uma marmita nas mãos dela e perceber que o que elas precisam é muito mais do que alimento, é de afeto, você vai ver o quão privilegiado você é por um dia ter sido encontrado por este amor e resgatado dos seus pecados. E vai perceber que, apesar da vida que você leva hoje, por melhor que ela seja, ela só lhe foi dada porque um dia esse Deus amoroso atraiu você para a presença dele. Tire Deus dessa equação. Você vai se perceber em situação tão pior quanto qualquer outro daqueles que ali estão naquele lugar infernal. Então, qual é a porção de amor de Deus no seu coração? Quanto você se sente amado por Deus? Eu quero orar com você nessa noite, nessa manhã. Quero colocar a minha vida e a sua própria vida diante do Senhor. E pode ser que as coisas de Deus não atraiam muito mais você. Pode ser que o seu coração já não sinta de perto o quanto o Senhor quer de fato que você se sinta amado por Ele. Pode ser, meu querido irmão, minha irmã, que você hoje esteja vivendo essa vida cristã no automático. Quanto tempo faz que você não compartilha, não experimenta este amor incendiando o seu coração? Quanto tempo faz que você não sente isso quando você falava daquele amor de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado? Quanto tempo faz que você não sente mais aquele vigor espiritual ao sair da sua casa e ir na direção dos carentes? Cantar aquele cântico? Abraça-me. Eu quero rogar que o Espírito Santo abrace você nessa manhã.